Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Chamados para Servir. Não fui eu que escrevi esse texto. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que fique claro que eu não o escrevi. Só vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Então vamos orar? Pai, pedimos a tua bênção, pedimos que possamos ser esclarecidos pela tua palavra e que ela possa realmente transformar as nossas vidas. Perdoa-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o texto, ele foi escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho, e ele sugere que leiamos Atos 6, de 1 a 7. E eu vou ler com os irmãos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este pareceu contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O versículo chave é o 3, que diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, passaremos a eles esta tarefa. Bom, o texto diz que o termo diácono vem do grego diaconia, com K. E esse texto significa serviço. A ideia já estava presente lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim, ó: se, porém, não lhes agrada servir a Deus, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, e também, além disso, o povo também é convocado a servir a Deus em Levítico 19, 18, que diz assim, ó: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, ali Moisés está expressando o mandamento de amar ao próximo, que é marcado pelo serviço. Quando a gente ama alguém, a gente procura servir da melhor maneira, seja na nossa casa, seja um amigo, seja um filho, qualquer pessoa pela qual nós tenhamos amor, a gente serve, não é? Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, o termo diaconia, ele, antes de ser aplicado a uma função no corpo de Cristo, ele é usado para expressar a própria missão de Jesus Cristo. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz que o Filho do Homem não veio para servir. Não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, Jesus Cristo, ele veio para servir, não para ser servido. Então, o modelo do serviço, quer dizer, o diaconato, é Cristo. Quer dizer, ele se esvaziou de si mesmo, ele não fez conta de ser Deus. Ele se esvaziou
e veio nos servir a gente para que a gente pudesse ter a oportunidade da vida eterna. Então, a primeira e fundamental característica de uma pessoa que quer servir é se esvaziar. Bom, além disso, servir não se restringe a um pequeno grupo de pessoas na igreja, porque a gente sempre tem aquela ideia de que o diácono ou a diaconisa são aquelas pessoas ou que ficam orientando as pessoas para se sentarem, ou que recepcionam a pessoa na porta, ou que serve a ceia, enfim. O diaconato é missão e responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. Então, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que ter a característica do diaconato. Você tem que ter a característica de servir. Porque a diaconia como serviço não se limita a nenhuma atividade específica realizada num certo dia da semana. Mas o próprio exercício da nossa fé e do discipulado precisa ter também um caráter diaconal. Então, a cada dia, quando nós nos relacionamos, não só com os irmãos da igreja, mas com a pessoa no trabalho, na escola, enfim, com qualquer pessoa que nós possamos nos relacionar, nós temos que ter a característica da diaconia, de servir, de estar à disposição do outro. Então, à luz do texto lido hoje, entendemos ainda que o foco do serviço são as pessoas, né? Então, no versículo diz assim, no 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o foco era o serviço ali das viúvas, né? Estavam preocupados com o serviço que não estava sendo a contento. Já no versículo 3, a diaconia começa na transformação do meu caráter. Então diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, eles não iam colocar qualquer pessoa para servir, mas tinham pessoas esvaziadas de si mesmas e cheias do Espírito Santo. E por último, ele menciona que o propósito maior é o crescimento do reino. Então, no versículo 7 diz assim, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e em grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, assim, há um contexto espiritual no servir, né? Então, que a gente seja conhecido por todos pela nossa diaconia, não só na igreja, mas em todos os lugares onde nós frequentarmos, onde nós nos relacionarmos com pessoas, que nós possamos se lembrar que Jesus Cristo, ele veio aqui para servir, e que nós também temos que ter essa mesma característica cristã. Então, que a gente seja conhecido pela nossa diaconia, por servir em amor, para a glória de Deus e a propagação do seu evangelho. E é por esse motivo que eu vou contar para os irmãos o que aconteceu com um homem. Este homem, ele gostava muito de se voluntariar, de fazer serviço voluntário, de ajudar as crianças, os pobres, os idosos, enfim. E naquele sábado, ele tinha se inscrito para fazer o café da manhã para um asilo. E ele já acordou assim muito feliz, muito animado, né? Porque coisa melhor do que essa, do que servir, do que demonstrar a sua característica aí de cristão. Poxa vida, um café da manhã no asilo, isso era uma coisa bárbara, maravilhosa. Bom, e ele foi, acordou animado e foi lá para prestar o serviço cristão. Ele estava muito animado. Nossa, não tem coisa maior do que essa, né? Você servir. Só que quando ele chegou lá no asilo, com que ele se deparou? Tinha umas 2 dúzias de pessoas naquele lugar. O asilo era relativamente pequeno. Tinha uns 30 idosos. Então ele pensou, nossa, deve ter aqui uma pessoa para cada idoso. É muita gente. Será que vai ter o que eu fazer aqui? Aí tinha uma senhora coordenando e ela disse, olha, o grupo X, cozinha, descascar laranja, descascar melão, esquentar o leite, fazer café, blá, e foi dando as designações. Para o outro grupo, preparar o café da manhã, colocar nas bandejas,
organizar as xícaras, o café. O outro grupo, vamos ajudar com os remédios, dar banho nos idosos, ajudar os que não conseguem dar banho sozinho, fazer sozinho, trocar as roupas, enfim. Esse grupo aqui, jovens, vocês vão colocar as mesas, vão colocar lá as xícaras à disposição, o pão, enfim, vão fazer a mesa do café da manhã. E aquele homem e mais um jovem acabaram ficando para trás. E ele começou a ficar preocupado. Ele falou, nossa, esse cara aqui, meu, o que ele quer fazendo aqui? Todo mauricinho, toda hora olhando no celular para ver se o cabelo tá ajeitado. Porte atlético, bonitão, jovem. Deve estar aqui por qualquer outro motivo, menos o de servir, né? Porque afinal de contas, não tem o perfil, né, de quem é voluntário, né? Deve estar aqui ou para agradar a namorada, ou então deve estar aqui porque fez algum voto com Deus, ou alguma coisa assim, enfim. Não tem a mínima pinta de quem costuma ser voluntário. E ficou aguardando lá. E ficou pensando. E de vez em quando o cara se olhava no celular, assim, tipo... Falou, nossa, esse cara é totalmente diferente de mim, cara. Não tem nem como. Bom, o tempo foi passando. E aí a mulher que coordena falou, vocês dois aí, que chegaram por último. Vocês vão ficar aqui, de pé, aqui, com o objetivo de repor o que faltar no café da manhã. Só que, assim, não precisam se preocupar, não precisam se apavorar, porque, assim, os jovens colocaram porções fartas na mesa. E dificilmente vocês serão chamados. Mas, em todo caso, eu quero já avisar que nós só temos uma bandeja. Aí, tá bom. A bandeja ficou ali sobre o aparador. E eles ficaram lá de pé, observando o café da manhã, olhando para todos os idosos. Eles estavam se alimentando, suco de laranja e tal. E na mesa não faltava nada. E o café da manhã foi transcorrendo. E aquele homem falando, nossa, eu aqui perto desse cara, de pé, sem fazer nada. Não posso fazer nada, porque eu não sou nenhum desses grupos, né? Ficou lá. Daqui a pouco, um senhor de idade levantou a mão. Por favor. Imediatamente, pegou a bandeja. O homem pegou a bandeja, o jovem pegou a bandeja e eles ficaram, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra lá, puxa pra cá. Aí eu falava assim, não, eu aqui tenho que ir. Não, a bandeja, deixa comigo. E ficaram lá discutindo, né? E eles não perceberam que eles viraram o centro de atenção naquele refeitório. Todos estavam olhando para eles. Aí aquele senhor idoso vagarosamente levantou-se e foi até o aparador e pegou lá o que ele desejava comer, porque a discussão estava bastante acirrada. Aí quando o homem viu que o senhor idoso foi buscar a comida, ele largou a bandeja e falou, nossa, eu quero me desculpar. E o senhor idoso não falou nada, ele se encaminhou para a mesa dele e sentou e continuou comendo. E aquele homem se sentiu muito constrangido, muito constrangido. Ele falou, vou até a mesa daquele senhor, vou pedir desculpas, né? Porque, nossa... Aí ele falou, chegou até a mesa do senhor e falou, ô, senhor, me desculpa, o senhor devia ter aguardado, eu traria para o senhor o que o senhor queria comer. Ele falou, não, vocês estavam muito ocupados, não tem problema nenhum. Aí o homem disse assim, não, é porque assim, só tinha uma bandeja, obviamente eu queria servi-lo, né? Porque eu tô acostumada, sou voluntário sempre, eu tô acostumada a servir, a me disponibilizar, e eu queria atender o senhor. E aquele homem disse para ele, você não está errado, que em geral existem muito trabalho e poucas mãos. Mas também acontece de haver muitas mãos e poucas que não estejam dispostas
a sair sem referência. Sem a referência de como ela trabalhou bem, como ela serviu, como ela foi importante. Então, eu penso que ninguém ajuda ninguém cheio de si. Você perdeu a oportunidade de se esvaziar. Porque hoje, o seu maior serviço, o seu jeito mais importante de servir, seria ter dado àquele jovem a oportunidade de ter servido a minha mesa. Bom, irmãos, então é isso. A gente não pode servir, por mais que esteja fazendo o trabalho, o serviço, mas não há servir com Jesus Cristo e a gente não se esvaziar de nós mesmos. Jesus Cristo já deu o exemplo. Ele nos serviu como Salvador e serve porque ressuscitou, mas porque se esvaziou de si mesmo. Ele não fez questão do fato de que ele era Deus. Ele se esvaziou para vir ao mundo para nos resgatar. E é isso que nós temos que fazer ao servir o outro. Não adianta servir cheio de nós mesmos. Nosso manancial termina assim: o serviço é a missão e a responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. Amém? Eu termino aqui com um abraço fraternal, o nosso abraço de ursa e lógico, a nossa palavra de ordem, que é saudades.